Aleluia. Boa noite a todos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 1. Já vou te dizer quais são os versículos. Enquanto você vai achando, vai encontrando aí. Eu pediria que você prestasse atenção também no que está sendo falado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para Cristo, nós começamos a encontrar algumas coisas que faziam parte do discurso de Jesus. Nós encontramos Jesus falando acerca de algumas coisas nos evangelhos. E aquilo que ele dizia era replicado. Porém, muita gente não entendia do que se tratava. E nós vamos falar um pouco acerca disso. Existe algo que Jesus falava muito, na maioria das suas pregações ou em algumas delas. O que era isso? Alguém sabe me dizer o que Jesus falava muito? Qual era a pregação de Jesus? Arrependei-vos. Só que Jesus, ele sempre dava continuidade a isso. Arrependei-vos. Nesse versículo que nós vamos ler, ele diz arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Vamos lá, vamos ler Marcos, capítulo 1, verso 14. Diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Verso 15, ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Existe alguém que veio antes de Jesus que também tinha um discurso de arrependimento, amém? Quem era, gente? João Batista. E quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender a dimensão do que Cristo estava querendo dizer. O arrependimento significa mudança de rumo, sim ou não? Só que aqui nesse texto, existe algo que Jesus queria que entendêssemos. Jesus queria que o povo entendesse algo através da mensagem dele. E o arrependimento era o caminho para que isso acontecesse. Para que nós possamos entender, abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Capítulo 1, verso 13 de Colossenses. Diz assim: e ele nos libertou do império das trevas, algumas versões do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho,
amado. Amém? É isso que diz a Bíblia? Escute. Jesus fala de arrependimento e em seguida fala do reino. Por isso que muita gente liga o reino a um lugar. Gente, quando nós falamos de reino, o que você entende que é o reino? Aonde é o reino? Aonde, gente? No céu. Todo mundo liga o reino a um lugar. Aí, traduzidamente, quando se entende esse texto dessa forma, a pessoa entende. Arrependa-se para que você entre no reino dos céus, para que você vá para os céus. Só que não era isso que Jesus estava querendo dizer. Tem gente que diz, não, o reino de Deus está próximo é porque Jesus já estava voltando. Não, não é isso. E na verdade, quando Jesus está dizendo arrependa-se, ele está querendo dizer, saia do lugar onde você está. Porque o lugar onde você está não foi feito para você estar aí. Você não foi criado para estar onde você está. Por isso você precisa se arrepender do lugar que você está. Para que você possa encontrar o lugar onde eu quero que você esteja, que é no meu reino. Porém, o reino não está ligado a um lugar, não é do céu que Jesus está falando. Só que o arrependimento, preste atenção, ele te tira do império das trevas e te transporta para o reino do Filho do seu amor. Está entendendo? O que Jesus estava dizendo? Arrependam-se. Porque quando você se arrepende, você sai do império e vem para o reino. E quando eu comecei a estudar um pouco sobre império e sobre reino, eu comecei a entender o porquê de algumas atitudes. Por exemplo, quando uma pessoa está vivendo uma vida de pecado, uma vida nos vícios, a maioria delas querem sair de lá, sim ou não? Sim ou não? Você já encontrou pessoas dizendo assim, eu queria muito parar de beber, mas não? Eu queria muito parar de usar drogas, mas não? Sabe por quê? A característica de um império é alguém dominando sobre todos. A maior característica de um império, por isso que Roma era chamado de império, porque era eles que eram impositivos, eles que declaravam o que o povo tinha que viver. E quem não vivesse isso, era morto. Mas veja só, a proposta que o império tem é muito bonita. Quando uma pessoa começa a viver algumas coisas que estão fora do propósito de Deus, que é como nós dissemos, viver uma vida de pecado, de prostituição, de vícios, isso não é o que Deus tem para você, amém? Só que quando a pessoa começa a caminhar nisso, tudo isso parece ser bom. A pessoa está na balada, e aí outro oferece para ela, ó, esse negócio aqui que você vai ficar mais legal, você vai ficar mais feliz. Sim ou não, gente? Eu estou ficando constrangido, estou achando que está todo mundo santo aqui. A proposta que o império tem para você, ela parece ser boa. Só que depois você se torna cativo daquilo, porque essa é a proposta do império sobre alguém. Manipular, governar sobre. Aí o que acontece? A pessoa começa a viver isso, experimenta esse estilo de vida, começa a usar droga, depois a droga começa a usar ela. É assim ou não é? Ela começa a viver debaixo de uma dependência. Porque é isso que o império tem para você. E aí a pessoa às vezes até fala, eu quero sair, não consigo, porque ela está debaixo
de uma imposição de um império. E é por isso que esse versículo começa dizendo: arrependei-vos. O que isso quer dizer? Você não foi chamado, não foi criado para viver debaixo de um império. Você foi chamado para viver debaixo de um reinado. E quando nós nos arrependemos, Cristo nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino da sua maravilhosa luz. Você já não anda mais no escuro. Você não anda mais em cegueira, porque Ele te dá visão. O texto está dizendo isso: arrependa-se, sai daí, isso não é lugar para você. Só que, como eu disse, muitos acreditam que o reino se trata de um lugar. Mas não é um lugar. Contrário da característica de um império, tem o reinado. Mas eu vou ler algo rápido sobre o império e depois sobre o reinado para que você possa distinguir. O império tem como propósito exercer o domínio e dar poder a um sobre todos. Isso é império. O que é reinado? O reinado tem como propósito te fazer amar o rei e por isso está disposto a entregar a sua vida, mesmo que seja em meio a uma guerra. Alguém aqui já assistiu o filme de guerra? Já? Geralmente, quando eles iam atacar, eles gritavam. Às vezes gritavam o nome do rei. E o rei tinha que estar na guerra. Por quê? Porque o povo estava na guerra por causa do rei. Por uma aliança que eles fizeram com o rei. E isso tem tudo a ver com o reino de Deus, porque Cristo não te chamou para viver debaixo do império. Ele te chamou primeiro para que você amasse a Ele e, acima de tudo, estivesse disposto a entregar a sua vida pelo rei. Para que a vida do rei se manifestasse, para que a vida do rei se manifeste. E aqui a gente começa a entender que o que Jesus estava falando não era do reino dos céus, mas sim de um novo tempo que seria estabelecido, uma nova jurisdição. Onde o império não tem mais poder sobre a sua vida, mas você vive debaixo da direção do rei. Foi isso que esse texto estava querendo dizer: ei, sai daí, se arrepende, vem para cá, porque você não é para estar aí. Sabe por que esse versículo diz que o reino de Deus estava próximo? Porque Jesus estava prestes a ir à cruz do Calvário. Veja só, o porquê não era dos céus que Jesus estava falando. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o império das trevas morre com ele. Quando Jesus ressuscita, o reino de Deus começa a governar sobre a terra. Quando Jesus morre, o império morre. Porque o pecado que estava sobre nós, ele levou. E quando Jesus ressuscita, ele se levanta com autoridade, como rei. E um novo tempo se inicia. Era esse o tempo que o versículo estava dizendo. O reino de Deus está próximo. Que reino, que tempo era esse onde Jesus se tornaria o rei? Aonde o império das trevas não teria poder sobre você, se você entender o propósito da cruz. A partir do momento que nós entendemos o propósito da cruz, o porquê que Cristo morreu na cruz do Calvário, o porquê Ele ressuscitou, nós começamos a entender o reino de Deus. E veja só. A Bíblia diz que depois que Jesus morreu,
Ele ficou aproximadamente 40, alguns dizem 45. Foi mais de 30, tá bom? Fica assim. Ele ficou na terra esse período. E olha como isso é fantástico. A Bíblia diz que Jesus voltaria para o Pai, mas ele vos deixaria. E ele está dizendo o seguinte: Espírito Santo, a autoridade do meu reino eu vou deixar com você agora. Amém? Aí o Espírito Santo, isso são minhas palavras, tá, gente? Ele diz assim: eu tenho uma ideia melhor. Diga. Eu não quero reinar sozinho. Por isso eu vou morar dentro de cada um dos filhos de Deus. E quando o Espírito Santo começa a fazer morada dentro de você, o Rei começa a fazer morada dentro de você. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, para você não achar que eu estou falando besteira. Quem achou, diga amém. Gente, é o último livro da Bíblia. É o primeiro capítulo do último livro da Bíblia. Vamos ler? E diz assim, 1:6. E nos constituiu reino, algumas versões dizem reis, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Olha só. De que reino, de que lugar, ou melhor, era de um lugar? Não. O reino que Jesus estava dizendo era o reino que ia se manifestar através da vida dele, que seria colocada dentro de mim e de você. O reino, ele não acaba, ele expandiu. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, onde todos tinham achado que era o fim, ali na verdade era o começo. Porque quando Cristo ressuscitou, ele nos deu os direitos de tornarmos filhos de Deus, amém? E como filhos de Deus, nós temos o direito de ser moradas do Espírito. E como morada do Espírito, nós recebemos autoridades de rei e sacerdotes. Que reino é esse? É o reino dos céus, de fato. Mas não um lugar. Para que você possa entender, o que Jesus estava dizendo era: eu te dou autoridade para trazer os céus para a terra. Eu te dou autoridade para manifestar os céus na terra. O rei significava autoridade, ele representava uma autoridade. O sacerdote era alguém que era colocado entre o povo e Deus para que esse manifestasse Deus ou a vontade de Deus, amém? Jesus falou: através de mim vocês receberam autoridade de rei e sacerdotes, para que o meu reino se manifeste e para que vocês sejam a resposta para o povo. Isso não é uma questão de ser melhor, porque nós não somos melhor. Nós somos escolhidos, é diferente. Pastor, como assim? A cruz te escolheu, ela te chamou, ela chama o seu nome. E quando você diz sim, você está dizendo: eu decido ser a extensão do reino de Deus. E quando nós nos tornamos a extensão do reino de Deus, aonde nós chegarmos, a doença tem que ir embora. Porque como representante do reino, quando você chega no lugar, você está dizendo: o reino da onde eu sou não tem doença, então pode ir embora. O reino da onde eu sou, da onde eu recebi autoridade, não existe cativeiro, então seja livre.
Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Capítulo 11, verso 20, diz assim: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Escute, quando eu e você fazemos exatamente aquilo que Cristo nos chamou para fazer, nós estamos expandindo o reino. E essa é a vontade perfeita de Deus. Quando nós entendemos que o reino não se trata de um lugar, mas sim de um novo tempo que é derramado, a nossa postura é diferente. A nossa mentalidade começa a mudar. O que Cristo nos chama não é simplesmente para viver algo metódico ou algo que alguém nos ensine, é simplesmente sair de um lugar e ir para outro. Você sai de uma condição de acusado, de pecador, e ele te torna justificado através da ressurreição. E o que seria impossível acontecer através de alguém que vivia debaixo de um império, no reinado tudo é possível. Porque ele te deu autoridade. Mas pastor, e aí como que fica essa questão do pecado? Como que fica? Preste bem atenção. Quando nós entendemos essa realidade e o para que nós somos criados, essa verdade toma conta do nosso coração. Essa transformação começa a acontecer de dentro para fora. A sua mentalidade começa a mudar. E consecutivamente o seu comportamento começa a mudar baseado no novo nascimento que você recebeu. Pastor, quando acontece o novo nascimento? Quando eu me arrependo, saio do império das trevas e sou transportado para o reino do Filho de seu amor. Pastor, e o que acontece com o pecado? Algum tempo atrás eu citei isso como exemplo e eu vou citar isso como exemplo de novo. Alguém já ouviu falar que as pessoas que fazem parte da família real têm o sangue azul? Já ouviram esse termo ou não? Como assim, sangue azul, gente? Em outras palavras, o que eles estão querendo dizer é que quem faz parte da família real é diferente. Só que não é uma questão de sangue, simplesmente. É uma questão de cultura. Eles são criados debaixo de uma cultura diferenciada. Eles entendem que eles estão num outro lugar. E isso faz eles terem atitudes que não é qualquer um que teria. Escute, quando eu e você entendemos que fazemos parte de um reino, temos sangue azul, tem coisa que não faz parte. Porque a realidade e a cultura que recebemos do céu não nos permite estar em alguns lugares e fazer algumas coisas. Muito pelo contrário, quem faz parte da família real, quando chega num lugar é reconhecido de longe e diz: ó, isso aí é filho do rei. É isso que Cristo diz sobre você. É isso que Cristo quer fazer através de mim e de você. Aonde nós chegarmos, o demônio tem que dizer: opa, eu vou embora, porque chegou o rei, baseado naquilo que Cristo fez na sua vida. Baseado na morada que você se tornou. Talvez você está dizendo assim: não, mas espera aí, eu não sou digno. Não se trata de ser digno, Ele te justificou. Não está baseado no que você fez, mas sim naquilo que Ele fez. Lembre-se disso. Não, pastor, eu não sou não. Pare de achar indigno aquele que Deus achou digno.
E quando ele olhou para você, ele disse: é ele, é ela. Essa é a realidade de Deus para você. Abra sua Bíblia em Marcos 16, nós já estamos encerrando. Quem faz parte da família real não anda de qualquer jeito, não frequenta todos os lugares, porque entendeu quem é. Quem sabe quem é, não precisa dizer que ninguém diga para ele o que ele tem que fazer ou se tornar, porque é uma realidade que se tornou de dentro para fora. É literalmente uma cultura diferenciada. Vamos ler Marcos 16, verso 17. E diz assim: estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você está entendendo para que reino você foi transportado? Você foi tirado do império das trevas, aonde ele te dominava. E você foi trazido para um reino que, ao invés dele impor, ele te diz: eu te dou autoridade para que você dê continuidade ao que eu comecei. Para que você seja o meu representante na terra. E quando nós chegarmos em um lugar e orarmos pelos enfermos, que a nossa realidade seja: por que você está orando por essa pessoa? Ela falou: porque. Aí você diz para ela assim: porque da onde eu venho não existe doença. O reino no qual eu faço parte não existe doença. Pastor, tem uma pessoa ali que está vivendo em miséria, a gente tem que correr, porque senão pode pegar. Não, muito pelo contrário, vá lá, ore por ela e diga: por que você está orando? Porque o reino da onde eu venho não existe miséria. Foi para isso que Cristo te chamou. Para que dentro desse novo tempo que estava sendo manifestado através da nova aliança, do novo pacto, nós dessemos continuidade àquilo que foi liberado sobre nós. Não é dos céus que Deus está falando o lugar, Ele está falando dos céus da terra. E isso é possível através de mim e de você. É dos céus da terra. É de um novo governo. É de uma nova autoridade estabelecida. E quando nós entramos nesse lugar, o império não nos pega, o império não nos alcança. Porque você está debaixo da autoridade do rei. Porque o rei mora dentro de você. Escute, existem coisas que eu entendo o termo que as pessoas usam, mas se alguém usar com você hoje, tente levar para o quesito espiritual. Tem gente que fala assim: nossa, aquela pessoa é tão metida que parece que tem o rei na barriga. Lógico que é ao contrário, quem tem o rei na barriga é humilde. Só que não deixa de ser uma verdade. Você tem o rei dentro de você. E isso te dá autoridade. Isso te dá autoridade. Pastor, como viver o reino? Decida se arrepender se você está no império das trevas. Porque consecutivamente você é transportado para o reino de luz. Pastor, eu já estou no reino. Decida manifestar. Decida viver. Decida continuar. Decida ser a extensão. Porque foi para isso que Cristo chamou. Quando essa realidade se manifestar em nossas vidas, nós vamos perceber que tudo que nós precisávamos era isso. Assim como um peixe é colocado na água e ele vive ali naturalmente, porque aquele é o habitat natural dele, amém? Quando eu e você começamos a desenvolver o reino, a vida começa a fluir,
a felicidade, a plenitude começa a fluir, porque esse é seu habitat natural. É de lá que nós viemos. E é de lá, é para lá que nós vamos voltar. Só não esqueça de um detalhe. Se você veio de lá e está aqui, é porque existe o porquê você está aqui. Não queira voltar para lá sem antes fazer o que você tem que fazer aqui. Nós não estamos na terra a passeio. Existe um porquê. Existe um propósito. E o ponto inicial é nós entendermos que nós precisamos ser resposta. Nós precisamos ser a extensão do reino de Deus. Nós precisamos dar continuidade àquilo que Cristo começou. E foi para isso que o Espírito Santo fez morada dentro de você. O Espírito Santo morando dentro de você, a realidade de Cristo faz parte de você, Ele está dentro de você. Porque é através dele, é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando nós entramos nessa verdade do reino, a nossa motivação não são as obrigações. Ontem eu ministrava em um discipulado e eu falava um pouco sobre o amor, que não é uma mensagem para hoje, e nem sei se é para outro dia, era para aquele discipulado. Só que o que eu dizia era o seguinte: quando nós nos movemos no reino, nós nos movemos em amor. Porque Cristo é amor. E se Cristo está em você, se Ele é o motivo, é por amor que você vai se mover. E aí tudo que você faz, tudo que nós fazemos, que muitos veem às vezes como peso, como sacrifício. Você não consegue entender às vezes o que as pessoas dizem. Às vezes eu encontro pessoas que falam assim: pastor, mas todo dia você está tendo discipulado. Não estou falando que isso é via de regra, mas é o tempo que a gente está entendendo que tem que viver, amém? Mas todo dia já faz um tempinho já. Mas aí você não se cansa, não tem nada a ver com se cansar. Tem a ver com um amor, com uma realidade que foi gerada dentro de mim, que me faz se mover. Escute, quando eu e você nos movemos por amor, não existe sacrifício. Eu quero dizer novamente uma frase que eu já disse há algum tempo. Quem ama, não contabiliza sacrifício. Quem ama, não contabiliza sacrifício. Você ama tanto o seu filho que você nunca calculou o quanto você gastou com ele até hoje. Sabe por quê? O amor é maior do que os gastos que você teve. Quando nós entramos debaixo desse reinado e decidimos caminhar por amor, não interessa se você chega cansado do trabalho. Você diz: eu vou morrer mais um pouquinho pelo rei. Não por obrigação, mas sim por amor. O reino que você vive não foi chamado por obrigação. A cruz não reflete obrigação. A cruz reflete amor. Então Cristo te chamou por amor, por amor. E é por amor que você tem que viver. Ei, vem pra cá, senão você vai pro inferno. Não, a questão não é um inferno. Lógico que existe a realidade. E existe sim um inferno. Mas não ande com Deus com medo do inferno. Porque não foi isso que a cruz fez. Ele te chamou por amor, não por medo. E muito pelo contrário, o amor de Deus lança fora todo medo. A verdade é que quando o reino começa a fazer parte da nossa vida e você vive em amor, você já não tem mais medo do inferno. Sabe por quê? Essa realidade, esse amor começa a se tornar uma verdade. E você diz: o amor de Cristo lançou fora todo medo. Você tem o rei na barriga. Você tem o rei na barriga. Se coloque de pé, feche os seus olhos, vamos orar. Oh, profundidade das riquezas,
da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? E porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. Eu descobri que sem ti tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você. Quem sou eu? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo. Só tu és santo. Tu és santo, santo, santo. É tudo sobre você. Com seus olhos fechados, eu queria que você fizesse uma oração muito sincera. Eu sei que essa não é a condição de muitos aqui, mas talvez você esteja debaixo do império das trevas, sendo manipulado, procurando a felicidade, a alegria. E você já chegou à conclusão que o que você tem vivido não te traz alegria e nem felicidade. Sabe por quê? Porque você não foi chamado para viver isso. E se você entende que você está nesse lugar, você vai dizer: Jesus, eu me arrependo, porque eu quero ser transportado para o reino do seu amor. E se você entende que já está nesse reino, mas ainda não tem manifestado essa verdade, levante suas mãos aos céus. E junto com suas mãos, levante um clamor. Vamos, levante um clamor. Pastor, que clamor? Jesus, eu quero ser as suas mãos. Eu quero ser os seus pés. Permaneci no teu olhar. Eu quero te amar. Eu quero te amar. Vamos, levante um clamor. Diga: Jesus, Jesus,
Eu creio que eu sou morada. Eu creio que eu sou de um reino onde não existe doença. Por isso eu declaro, onde eu entrar, a cura vai entrar. Eu sou fogo em Meus olhos fez eu me apaixonar por todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Olhe nos olhos de Jesus, olhe nos olhos dele e deixa o fogo que está nos olhos dele queimar o seu interior. Deixa a paixão ser despertada hoje. Deixa um amor jamais visto ser despertado hoje. Beba dele, e você nunca mais terá sede. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu tenho fome de ti, Senhor. Pode vir queimar, pode vir queimar. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou em teus olhos. Levanta sua voz. Eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Essa é a última oração que nós vamos fazer. Por isso intensifique e diga: Jesus, eu quero me apaixonar, eu quero te amar loucamente. Vamos, levante um clamor. Levante o clamor e diga: Jesus, eu quero te amar a ponto de me entregar pelo rei, de me entregar pelo reinado. Levante a sua voz e diga: Jesus, eu quero queimar, eu quero queimar, eu quero me apaixonar, eu quero arder em fogo por ti. Pode vir queimar, e eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Oh Jesus, libera sobre o seu povo uma paixão, uma fome, um desejo
em te conhecer. Eu ainda tenho fome. Queremos conhecer-te Eu ainda muito mais, Jesus. pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho Eu fome. tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis. A chama. Cristo em vós. Cristo em vós. E nos tornamos a chama não vai apagar. E nos tornamos responsáveis. Você é responsável para que o reino de Deus se manifeste no seu trabalho. Você tem a responsabilidade de levar Cristo para o seu trabalho. Você tem a responsabilidade de manifestar o reino na sua faculdade, na sua casa, por onde você passar. Porque Ele te deu autoridade. Você tem autoridade. Você tem autoridade. E com isso, nos tornamos responsáveis. Existe uma responsabilidade, um encargo sobre você. Nos tornamos responsáveis.